seus lucros e que o trabalhador vai receber de goela abaixo mesmo a deterioração dos seus direitos. Podem ter certeza disso, por isso que eu sou contrário. Bom, eu vou dar um exemplo aqui da maneira com que está sendo votada rapidamente essa lei, que deixa brechas a diversas demandas. Por exemplo, na parte principal dela, segundo o texto aprovado, está liberada a terceirização para parcela, vejam bem essa palavra, parcela de qualquer atividade da empresa contratante para a empresa contratada. Parcela é uma parte, ou seja, se você for analisar direitinho aqui esse dispositivo, você vai ver que não estaria liberada totalmente a terceirização, mas somente parcela de uma das atividades. Eu mesmo, se chegar uma demanda para mim, eu vou dizer, olha, a empresa terceirizou tudo, então, meu amigo, ela descumpriu a lei aqui, vamos buscar um vínculo direto, né, uma responsabilidade solidária. Isso é só um exemplo, né? E, ainda mais, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, do jeito que já se posicionou contrariamente à lei desse jeito, eu tenho certeza que as interpretações vão ser bem restritivas, né? Bom, a tramitação atual do projeto, como eu disse, está no Senado, que, segundo Renan Calheiros, vai passar por todas as comissões. Depois daí ele vai para tramitação, ou vai para veto, ou aprovação, né, da Presidente da República, que eu acredito que vai vetar, e depois volta para a Câmara. Eu quero destacar mais uma vez aqui alguns pontos que são positivos e outros negativos da lei. Pontos positivos: ela assegura alguns direitos aos atuais terceirizados. Isso é verdade. Quais são esses direitos? Nós vemos hoje que é uma realidade que empresa terceirizada, geralmente, ela tem como sócios pessoas que não têm o mínimo de idoneidade financeira, e a lei exige, né, que essas pessoas que abram essas empresas tenham mais responsabilidade e mais condições. Hoje ela exige também retenção de faturas, né, desde o seu início. Isso realmente ajuda um pouco. Outro ponto positivo é a responsabilidade solidária, como eu já falei aqui, né? Outro, ela garante ao terceirizado alimentação, transporte, atendimento médico existente na empresa contratante, da mesma forma que os empregados diretos dessa empresa têm. Hoje vocês veem essa diferenciação claramente. O cara que trabalha diretamente para a empresa, ele tem ali um refeitório, transporte. O terceirizado não tem direito a nada disso, e a partir da lei vai ter também. Os pontos negativos é aquela verdade que os defensores da lei não querem dizer. Em vez de dizer que 25% dos trabalhadores vão ter seus direitos garantidos e regulamentados, eles têm que dizer 75% dos trabalhadores brasileiros vão ser nivelados por baixo com os hoje terceirizados. Essa é a grande verdade. A pejotização é um ponto negativo também, como eu já falei para vocês. Outro aspecto interessante é que a lei não permite somente a terceirização ampla e restrita, não. Ela permite também a quarteirização. O que é isso? Uma empresa terceirizada que executa uma atividade especializada, quando tiver uma atividade mais especializada ainda, ela vai dizer, não, essa parte aí a gente quarteiriza. E a responsabilidade nesse caso fica, o texto da lei dá margem à dúvida também. Ela disse que será solidária em relação à terceirizada que quarteirizou, mas em relação à empresa tomadora de serviço, o texto não dá para você saber como é que vai acontecer. Eu queria falar um pouco também sobre a terceirização no mundo, que esse é o grande argumento dos defensores da terceirização. A terceirização é uma realidade mundial, é verdade. Diversos países têm terceirização. Mas eu queria destacar alguns países aqui para ver se em qual desses a gente vai se encaixar. Estados Unidos. Existe terceirização? Existe. Eu até um dia posso ser a favor da terceirização irrestrita, mas no dia que a gente tiver um salário mínimo que garanta tudo aquilo que a Constituição diz, né? Alimentação, vestuário, lazer, transporte, saúde. No dia que a gente tiver isso aí, hoje está em torno de uns R$5.000, né? $1.700 mais ou menos. No dia que a gente tiver um salário mínimo desse, vamos lá, trabalhador, olha, vou trabalhar aqui 2 meses, fazer meu pé de meia, depois vou viajar e dá para eu viver.
Mas enquanto nós temos um salário mínimo de R$ 788, você comparar a terceirização no Brasil com a terceirização dos Estados Unidos é brincadeira. Aliás, os Estados Unidos também tem a sua terceirização escravocrata. Como é que ela funciona? A parte de telemarketing, Bom, aqui também, telemarketing, se eu for falar aqui no Brasil, meu Deus. Mas telemarketing nos Estados Unidos é o seguinte, não é nos Estados Unidos não, é na Índia. Eles terceirizam lá na Índia. Aí vamos ter nossos escravos lá na Índia. É terceirização também. E outro país que eu queria, e foi até citado por Arthur Maia, eu estou marcando ele, estou ouvindo todas as entrevistas dele, e ele falou, por exemplo, a China tem terceirização e cresce 10% ao ano. Deputado, eu prefiro ficar crescendo 1% ao ano, mas com o salário melhorando, com todos os meus direitos. Na China, meus amigos, se vocês pararem para ler um pouco, trabalho a partir dos 14 anos, 14 horas de trabalho. Assim é fácil crescer 10%. Com escravos, né? Vocês acham que quando a gente aprovar essa lei, vai ficar mais parecido com os Estados Unidos ou com a China? Pois é. Eu queria, para finalizar aqui, para não tomar o tempo dos meus amigos, citar o exemplo que eu acabei de falar aqui, telemarketing. Ou telemarketing não, teleatendimento. Aqui pelo comércio a gente tem algumas empresas que... Tem alguém aqui que trabalha? Pois é. As histórias que eu ouço são de chorar. As pessoas que chegam no meu escritório choram realmente, né? Falam do assédio moral, mas elas falam principalmente da maneira com que elas são descartáveis, né? Tratadas de forma... salário mínimo. E as tarefas que elas fazem são tarefas de atividade fim. Se você for perguntar para uma trabalhadora no telemarketing que presta serviço para o Itaú, por exemplo, o que é que ela faz? Ela vende cartão de crédito, ela entra na conta do cliente, aumenta o crédito do cliente, diminui, dá cartão para o dependente. Ela faz atividade de bancário. E o bancário hoje ganha salário base de R$ 3.500, R$ 4.000. E ela ganha o salário mínimo. O que é que vai acontecer quando essa lei for aprovada? As condições dela vão piorar? Eu acho que não. Mas as do bancário vão. E esse é o grande lobby, o lobby da Febraban. A Febraban que está por trás. E, para mim, a categoria que vai mais sofrer é de bancário. É o futuro aí dos bancários, a gente tem que se mobilizar mesmo, porque não é bom não, se essa lei for aprovada. Bom, gente, eu espero ter contribuído. Agradeço, eu quis citar exemplos práticos que, na época que eu era estudante, eu gostava de aprender assim, quando a gente visualizava a situação, era mais fácil de aprender, né? Agradeço muito, professor Martinez, pelo convite. Esse é o momento de debatermos, a gente tem que fazer esse debate, sair daqui, cada um de vocês tem que debater em outros lugares, para a gente fazer essa corrente aí, para não permitir que essa excrescência seja aprovada da forma que ela está. Muito obrigado. Alô, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de saudar a mesa aqui na pessoa do Dr. César Cabral, assim saudando todos que estão aqui na mesa. Vou tentar falar aqui um pouco das coisas que eu ouvi aqui o presidente da ABAD colocando, mas primeiro eu gostaria de falar um minuto sobre o que é o GT e qual a nossa posição com relação à questão da terceirização. A UGT hoje ela é uma central sindical que tem 1.200 sindicatos filiados no Brasil inteiro. É a maior central sindical na área de comércio, serviços e na área de terceirizados. Nós representamos hoje quase todo, exceto em alguns estados, a Bahia também é uma exceção, mas quase todos os trabalhadores da área de asseio e conservação. Representamos grande parte dos trabalhadores de telemarketing, representamos grande parte dos trabalhadores da área de terceirizados. Sindicato de Trabalhadores de Serviço Terceirizado de São Paulo, por exemplo, é o segundo maior sindicato filiado ao UGT e ele é
é um sindicato que tem uma grande base de trabalhadores já nessa questão da terceirização. Então, nós tivemos que nos debruçar sobre o tema de forma bastante tentando entender todas as nuances desse processo para tomar uma posição enquanto central sindical. A nossa UGT foi criada em 2007, portanto está fazendo agora 8 anos. Vamos ter um congresso que vai eleger a nova direção agora em junho. Eu fui reeleito presidente da UGT Bahia com o 2º mandato. Mas sobre a terceirização, é importante lembrar que essa discussão sempre começa com o processo de tentar regulamentar uma situação existente. O nosso congresso, e aí não é este congresso especificamente, ele tem sido incompetente, seguidas vezes, em regulamentar a vida das pessoas, de criar legislação. E fica aguardando que o poder judiciário defina as estruturas para poder regulamentar as relações de trabalho. O Congresso está com essa discussão há muito tempo. A primeira proposta foi do deputado Sandro Mabel, que é aquele do biscoito mesmo, lá de Goiás. Apresenta uma proposta tal. As centrais sindicais se debruçaram sobre a proposta dele, discutimos longamente a questão e chegamos aqui ao que o doutor colocou, que era uma proposta que regularizava a situação dos trabalhadores terceirizados, regulamentava a sua representação sindical e conseguia fazer com que o país tivesse uma alternativa jurídica a esta questão. Alternativa, por quê? Porque o Brasil, ele não precisa estar copiando fórmulas daqui ou acolá. Nós conseguimos ter soluções criativas do ponto de vista das relações de trabalho, que inclusive são aplaudidas, eu vou citar daqui a pouco, por outros sindicalistas, por gente do movimento sindical de outros países, inclusive países que se dizem mais desenvolvidos. A questão para o movimento sindical é a regulamentação do trabalho do terceirizado. E aí eu vou muito mais para as perguntas do que para as soluções. Nós estamos no momento de questionamentos ao Congresso Nacional. E eu estou fazendo aqui uma conversa que eu tive com o senador Otto Alencar, onde ele garantiu que vota contra a terceirização depois da reunião que teve com a UGT. Tivemos uma reunião com ele, outra com o Lídice e outra com o Pinheiro. Justamente para poder calcular os votos que a gente precisa no Senado para que essa proposta não passe. A gente foi para ação prática e concreta. Na conversa com o senador, antes de votarem na Câmara, a primeira pergunta que eu fiz: como fica a questão do serviço público? O serviço público foi retirado da proposta que foi aprovada na Câmara. Mas se passasse como o nosso querido Arthur Maia queria, até serviço público poderia terceirizar tudo. Era o fim do serviço público por concurso. A prefeitura da cidade minha lá de Ilhéus, por exemplo, que eu sou nascido lá, ou a de Salvador, ia virar um CNPJ. E daqui a pouco, todos os serviços seriam terceirizados e o prefeito dono de um CNPJ. É uma realidade que tentou se fazer. E aí, nós conseguimos barrar a questão para retirar do serviço público. Outra questão é negociação sindical. Eu sou dirigente sindical, eu tenho 41 anos, sou dirigente sindical há 15. Praticamente saí do movimento secundarista para o movimento sindical, então desde 12 anos de idade que eu tenho envolvido com essa questão de política, é até o talo da minha alma. E eu nunca vi em nenhuma discussão entre patrão e empregado, quando o sindicato não é forte, se o empregado consegue arrancar qualquer avanço do patrão. Qualquer milímetro de avanço, que aí pode ter toda a crítica possível ao movimento sindical, e algumas são verdadeiras. Tem muitos dirigentes sindicais aí que deveriam, na verdade, ao invés de estar no sindicato, estar preso. Mas só que é impossível a gente entender essa relação de trabalho como tem hoje no Brasil sem as lutas dos trabalhadores. Tudo que foi conquistado aí, tudo foi à custa de sangue e de morte, de prisão, de pressão, de assédio moral, como o Cipeiro falou ali no programa que o professor Martinez colocou para a gente assistir. Então, como é que fica a negociação sindical? Imaginem vocês, existe uma relação hoje que é a empresa com o trabalhador dela e o sindicato no meio, para
poder fazer o balanço, porque muitas vezes também aí tem que reconhecer que o sindicato serve muito mais como um colchão para amortecer as relações de trabalho. A gente não consegue tudo que o trabalhador precisa e a gente também pressiona o patrão para dar o que a gente acha que deve. Aí a gente fica naquele meio de campo tentando fazer com que o cristal não se parta. Mas a relação que eles querem criar hoje é outra. É a empresa para uma empresa e a outra empresa para uma outra estrutura sindical nova. Porque desrespeita completamente a estruturação do movimento sindical como está hoje. Como é que fica isso? Imaginem vocês, vamos aqui, o exemplo do ônibus aqui eu acho fundamental porque ele tem uma tarifa. A passagem custa R$ 2,80, R$ 3. Vamos colocar uma conta aqui, R$ 3. O custo do trabalhador para aquela passagem é R$ 1. Estou falando a conta de padeiro, não estou botando um detalhamento, não tenho aqui uma planilha para dizer isso, mas vou colocar como hipotético que o custo do motorista e do cobrador, naquele custo total da tarifa, seria 30% do valor da tarifa. A empresa vai contratar uma terceira empresa para poder fazer o serviço do motorista. Esse não vai ser de graça. Isso não vai ser de graça. A empresa de ônibus não vai abrir mão do lucro dela para contratar uma empresa terceira. Isso é óbvio, o empresário está aí para ganhar dinheiro. E aí o que vai acontecer? A diferença vai ter que ser tirada nas costas e no lombo do peão. Vai ter que ser tirada do colo das costas do peão. Por quê? Porque senão a empresa terceirizada seria inviável. E a viabilidade do mundo empresarial, aqui está o professor Martinez, grande expert na área de administração também, que pode dizer, a viabilidade, meu irmão, é botar dinheiro no bolso de acionista. Como é que fica essa situação? Então nós estamos diante de uma situação muito grave, os trabalhadores têm que ficar muito atentos a essa discussão, temos que apertar sim os deputados que fizeram essa questão, mas muito mais para cobrar a conta. Arthur Maia prestou um serviço, e eu disse isso a ele já uma vez, vou dizer novamente, em todos os espaços que puder, ao Sindicato das Empresas de Prestadoras de Serviço de São Paulo, chama Sindpress, ligado ao pessoal da Fiesp, que é o grande articulador dessa discussão em nível nacional, que é um sindicato de empregadores da área do serviço. É um sindicato de empregadores que querem articular a questão da terceirização para poder ampliar os seus negócios, um direito deles. Só que, para nós do Movimento Sindical de Trabalhadores, a gente tem que compreender o quadro e, dentro do quadro, tentar fazer com que, pelo menos, as nossas... que se a gente for sofrer, que a gente sofra um pouco menos. Eu estava conversando, e aí tem uma matéria, num site chama Brasil 247, quem quiser acessar é importante, porque tem uma entrevista do Scott Putney, que ele é do CEIU. CEIU é um sindicato americano da área de serviços lá misturados, as coisas. Então é assim, é como se fosse o sindicatão dos comerciários americanos. Vamos para colocar em arte mal aqui para a gente poder entender. E ele coloca que os americanos hoje têm inveja da legislação trabalhista brasileira. E aqui eu não vou falar da China, não vou sair para negócio de Índia, não, vamos discutir com os grandão? Bora. Os americanos, o movimento sindical americano declara que tem inveja de nossa legislação sindical. E aí cita a questão da terceirização com o recorte histórico deles. Ele diz o seguinte: na década de 80, no governo de Reagan, foi aprovada a questão da mudança da estruturação da legislação trabalhista americana, com o argumento de que os Estados Unidos tinha baixa produtividade, tinha uma estrutura de poder que não poderia competir nem com a Europa, nem com os tigres asiáticos. Essa modificação quebrou o movimento sindical americano. Essa quebrou. Hoje, segundo o Scott, 43% dos americanos precisam de algum tipo de benefício do governo para pagar suas contas. Os trabalhadores de baixo, os americanos, não estou falando aqui da China, 43% precisam de algum tipo de assistência governamental para pagar suas contas. O governo retirou todos os benefícios, está tendo que voltar para garantir que funcionem as empresas. Por quê? Porque foi tão espremido a relação de trabalho, a pejotização, a terceirização, a quarteirização dos americanos,
que hoje as relações se explodiram, o movimento sindical não pode se organizar, tem uma legislação lá que não permite, que tem que ter várias sequências de aprovação para que o sindicato se organize. E aí, como é que fica isso? Vamos permitir aqui toda a plateia, me falaram doutor, eu não sou doutor não, eu sou apenas licenciado em História, licenciatura curta, que negócio e sou como os colegas aqui, estudantes de Direito também. Então, a gente tem uma situação que a gente tem que olhar e aí se despir dos preconceitos. Hoje está uma situação política no Brasil que, por conta da radicalização que houve na eleição, parece que tudo que diz respeito a trabalhador tem um lado, tem um partido, e não é verdade. Tudo que diz respeito a trabalhador tem muito mais a ver com nossa vida cotidiana do que com aqueles que estão no poder, que estão manobrando o poder de acordo com seus interesses. Então, tem coisas que a gente tem que combinar os acordos, tem que combinar. E a combinação que a UGT propõe é que todo mundo comece a aprofundar um pouco o debate acerca dessas questões das mudanças trabalhistas. Eu vim aqui no workshop para falar, mas ontem as centrais sindicais estavam na rua. Quem estava de carro aí no centro não deve ter tomado um engarrafamentozinho medonho. Fomos nós mesmos. Fomos parar para dizer o seguinte: espera aí, Dilma, nós elegemos você para poder... Você disse que a vaca não ia tossir, a vaca ia tossir, o estribuchou, está morrendo a vaca e o negócio está pegando para o nosso lado. O negócio da 664, da 665, e por fim agora a questão da terceirização. E aí alguém pode dizer, mas no governo não tem a ver com a relação do Congresso. Tem a ver sim. Me desculpe aqui os amigos, que eu tenho muitos amigos que são ligados ao governo. E eu também votei da Dilma, não vou negar nunca isso. A questão é que o governo podia ter feito, ampliado este debate e resolvido a questão da terceirização quando o Congresso lhe era mais favorável. Achou que este assunto não era para o momento. E aí toma o Eduardo Cunha, que aí é verdade, novamente no Brasil, o centrão dominando a política. Os mais velhos aqui sabem, que estudam um pouquinho também sabem, a questão da Constituição de 88. Quando se queria fazer um avanço concreto, se articula um meião, e aí Eduardo Cunha é o representante do centro, o mesmo centro de sempre, que quer apenas resolver os seus interesses imediatos, porque não tem projeto de país. Não consegue entender qual é a relação que vai ter com os trabalhadores dali para frente. Não quer nem saber como é que vai estar o país daqui a 20 anos. Querem apenas resolver o seu financiamento de campanha. E digo isso porque não posso deixar de falar que está tudo misturado a situação. Toda a discussão sobre a questão de reforma política, toda a discussão sobre a questão da terceirização, toda a discussão sobre as medidas econômicas do governo que estão arrebentando os trabalhadores, tem a ver com o processo de nossa conjuntura atual. E nós, que pagamos faculdade, que temos fiéis, que temos algum benefício, que estamos aqui com nossa dificuldade para poder pagar no final do mês um curso de direito ou outro curso que seja, não podemos ficar alheios a essa discussão como se não tivéssemos nada a ver com isso, porque depois a corda vai arrebentar para o nosso lado. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Bom, gente, eu gostaria de fazer um registro aqui da presença da professora da casa, da faculdade da cidade de psicologia, né? Doutora Débora Brandão, né? Bárbara é professora de psicologia aqui da casa e tem abrilhantado o nosso corpo docente, né? Assim como o professor Marcelo e os colegas todos da casa aqui. Gosto de chamar também aqui Gil de Flecha, que é o jornalista, e junto com o Antônio. O Gil de Flecha se formou na faculdade da cidade em comunicação social e hoje trabalha na Web Rádio, é meu parceiro no programa. Gil de Flecha é um grande jornalista, viu? Trabalhou comigo na cultura, trabalhou comigo em duas rádios, igual alguma vez ali, né? E entrevistou vocês, viu? Gente boa. Senta aqui, Gil. Antônio também senta aqui, é tudo se formando em jornalismo. Também já é velho conhecido, ó, caiu o papelzinho amarelo aí, esse você não pode deixar, tá bom? De levar. Agora aqui eu gostaria também de, já falei, o Temístocles, né, que tá aqui, né, do Sidprev, né? Qualquer coisa, Temístocles, pode falar. Se vocês quiserem fazer as perguntas, podem passar por escrito. Tá? Gente, diante desse grupo que está aqui, diante desse quadro maravilhoso que está aqui, nós vamos ter o São João. Mas eu gostaria de já firmar um compromisso com vocês, porque eu acho que hoje São João não passa não no Senado, né? Eu acho que não passa, né?
Então, certeza a gente não tem, mas eu acho que não passa. Então nós vamos ter que fazer um outro workshop em julho, no início das aulas. Está firmado o compromisso com Vossas Excelências, viu? Porque tem um sucesso bastante aqui, tem tido um sucesso bastante na nossa faculdade, certo? Vou passar para o doutor César Cabral, tá bom? A FEComércio é a federação dos comerciantes, né? Dos lojistas, né? É patronal, é o sindicato patronal. E nós fizemos o convite a eles, mas devido a alguns compromissos que eles já tinham, eles não puderam comparecer. Foram muito gentis conosco. Gostaria de agradecer ao presidente, né, da entidade, ao superintendente da entidade, mandou um ofício agradecendo, se colocando à disposição da instituição, faculdade da cidade e do nosso fórum, para na casa deles também lá, na Casa do Comércio, poder participar. Gostaria de mandar um abraço também ao meu amigo Nelson Daia Filho, nosso colega advogado, foi muito bem recebido, nós sempre somos muito bem recebidos lá na casa dele, ao nosso superintendente, o Carlos Amaral, presidente da FEComércio, ao Paulo Stuart, que é o superintendente, e ao nosso querido Nelson Daia Filho, e ao nosso querido Marcos do Marketing, né? Recebeu muito bem, faz o trabalho lá, é um colaborador da entidade, tá bom? Doutor César Cabral, eu tenho a honra de tê-lo como amigo há muitos anos, e ele representa a FECombase, a Federação dos Comerciais do Estado da Bahia, que lá também a gente tem os amigos Márcio Fatel e doutor Adrião. Doutor César Cabral, prazer tê-lo aqui. Obrigado. Antes de mais nada, eu quero me congratular, né, com o doutor Emerson Mangabeira, presidente da ABAT, presidente Magno Lavini, né, doutor Antônio Menezes, que já foi presidente da ABAT e vice-presidente da OAB, né. Quero dizer, doutor Menezes, que eu tive o prazer, a honra de receber minha carteirinha de estagiário da sua mão, né? E hoje a honra maior ainda de poder chamá-lo de colega e mais do que isso, de amigo, né? Espero que possa chamá-lo de amigo, né? Mas a vida dá essas voltas, né? Quero também me congratular com a doutora Sandra Cabral, né? Com o doutor Marcelo Braz, professor Marcelo Braz, doutor Hamilton Veiga, né? Doutora Camila Seara, meu querido mestre doutor Carlos Martinez, doutora Flávia Barreto, né? Professora, minha queridíssima esposa Sara Velame, dois amigos que eu estou vendo aqui, que é o meu amigo Santana e meu amigo TV, estudou na Católica comigo quando eu estudava História, né, TV, há muitos anos atrás. E a todos os colegas, um bom dia. Bom, antes de mais nada, estou aqui a convite do Martinez, foi feito convite para a FECombase, Federação dos Empregados do Comércio da Bahia. O presidente é Márcio Luiz Fatel. Infelizmente ele está viajando, ou felizmente também, ele está na luta, né? Está viajando por São Paulo, Brasília, não pôde vir a esse evento. O nosso vice-presidente Adrião, que é advogado trabalhista, também não pôde vir, está no interior do estado. E eu estou aqui, eu sou advogado da entidade, estou aqui para representá-los. Eu queria dizer que, primeiro, que a missão é espinhosa, né? Porque o doutor Mangabeira deu uma aula aqui na parte jurídica, né? Depois vem Magno, que é um monstro na parte política, né? Aí ficou para mim essa coisa espinhosa, né? Antes de mais nada, eu quero colocar aqui, eu tenho um amigo que é advogado, que eu nunca esqueço um episódio que aconteceu com ele, comigo. A gente estava há muitos anos atrás, eu não era casado ainda, eu estava com ele no carro, eu e ele, posso falar, né? Eu estava com ele no carro, eu e ele, outro amigo, à noite, madrugada, voltando de uma noite, de uma noitada, de uma balada e tal, e vinha